Um rapper de 28 anos foi alegadamente sequestrado à porta de casa em São Marcos, no concelho de Sintra, durante a madrugada de 15 de março. Segundo consta, a vítima, David Mota, conhecido no meio artístico por Mota Júnior, estaria em casa quando recebeu um telefonema por volta da 1 da manhã para descer até à entrada do prédio, onde terá sido abordado por 2 indivíduos de forma violenta. Desde esse momento, o jovem nunca mais foi visto. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Lisboa. David Mota tem 28 anos, está desaparecido há um mês. A família anseia por pistas que revelem o que aconteceu na madrugada do dia 15 de março, à altura em que o jovem desapareceu sem deixar rastro. Eu tenho comigo a mãe, a Filomena. Olá, Filomena, muito boa tarde. Boa tarde. E antes de mais, muito obrigada por estar aqui hoje e por nos ajudar a compreender, dentro do possível, esta situação. E eu queria, antes de mais, pedir-lhe que nos fizesse aqui um bocadinho o retrato da família, não é? Porque, por aquilo que sei, vocês foram sempre uma família bastante unida. Somos muito unidos, já passámos por várias fases difíceis e acho que ainda nos tornou mais unidos. Quantos filhos é que a Filomena tem? Tenho 3 filhos. 3. O David é o mais novo? É o mais novo. É o mais novo, Portanto, é tudo gente adulta, não é? Sim, já adultos. O Pedro tem 35, a Sara tem 33 e o David tem 28. E o David tem 28. Vocês, eu aqui quando peço para fazer o retrato da família é até para podermos perceber que vocês movimentaram sempre em bloco enquanto família. Porque houve ali uma altura das vossas vidas em que o seu marido foi para a Inglaterra à procura de uma vida melhor. E estava com uma vida melhor e tinha um bom emprego e estava a ganhar bem. Vocês estavam cá ou vocês foram também? Nós estávamos cá. Entretanto, o Pedro terminou o 12º, não entrou logo para a faculdade e começou a ficar nervoso porque não conseguia trabalhar, mas também não conseguia estudar, e o pai chamou-o para Londres. E ele começou a trabalhar lá. E o David? Eu, a Sara e o David. Vocês acabaram por ir todos? Eu, a Sara e o David ficámos. Só posteriormente é que depois o Luís foi diagnosticado com leucemia. O pai do David? Sim, o pai do David. E então fomos para ele começar a fazer o tratamento. No hospital aconselharam-nos a estarmos unidos, que era mais fácil para ele. Claro. E claro, concordámos e então fomos já a família para lá. acabou por se reunir toda em Inglaterra. Toda em Londres, ficámos todos em Londres. Os filhos e os pais para poder ajudar o seu marido. E o seu marido, ou seja, o tempo que esteve em Inglaterra a tratar-se, porque sei que fiz quimioterapia, radioterapia e ainda um transplante, ainda fez o transplante de medula. Correu bem, as coisas dentro do possível correu bem? Sim, correu, foi muito, muito difícil. O meu marido sofreu imenso, embora ele não demonstrasse, e tinha muita fé, e não tinha fé não, porque o meu marido não liga muito, dizia sempre, pede ao teu Deus para me ajudar. Ao teu Deus, como se ele não fosse o mesmo, não é? Porque o Deus dele eram os médicos e os enfermeiros e toda a gente que o estava a tratar. Ele não é assim, ele não é religioso. Ou seja, mas esta união familiar também lhe fez bem a ele. Como é que o David lidou com esta doença do pai e esta mudança de país? Foi muito difícil para o David, porque ele jogava futebol, era federado, estava a estudar e teve que largar tudo, porque eu não o quis deixar cá sozinho. Ele podia ter ficado com a minha mãe, mas eu não quis. Quis que ele fosse comigo. E então foi muito difícil para ele. Ele chorava imenso por ter que ir para uma escola que era mesmo para estas situações, quando as crianças chegam e está no meio do ano e não podem entrar logo na escola, para não estarem na rua ou em casa, ele ia para essa escolinha onde estavam. Mas ele já tinha 16 anos. Claro. Mas ia para a escola todos os dias de manhã. Mas foi ter que se adaptar, arranjar amigos novos, ambiente novo, e chorava muito porque não sabia falar inglês. Não, ele gostava de estar connosco, mas depois disse que não sabia falar inglês, não conseguia falar com eles. E lembro-me de uma vez o Luís zangar-se muito com ele e diz: tu és um homem. E eu acho que isso...
o Luís falava com mais agressividade para o David, mas eu acho que era o medo que o Luís tinha de poder morrer e deixar o filho, que era o mais novo, que ainda não estava preparado para a vida. E então ele era muito agressivo para o David. Tu és um homem, tu tens que ir para a escola e não quero choros. Tu tens... Era duro. Era muito duro. Explique-me então, porque nós vimos aqui muitas teorias, ouvimos muitas coisas em relação ao desaparecimento do seu filho, mas eu gostava que fosse a Filomena, como mãe, a contar. Então, naquele dia, faz agora um mês, o que é que aconteceu? Foi um dia normal na vida do David e sua também? O sábado, dia 14, foi normal, num aspecto normal, não muito normal, porque o David, todos os concertos que tinha, portanto eram aos fins de semana, os concertos que ele tinha foram cancelados. E ele estava um bocadinho preocupado, até porque também estava a gastar muito dinheiro, porque ia sair agora um CD agora em abril. E tinha estado a fazer videoclipes e então estava um bocado preocupado. Não foi normal, porque ele estava ali ao pé de mim, que geralmente aos sábados ele vai... Exatamente, e para os concertos. Para fora, para os concertos. E geralmente é para o Porto, é para muito longe, e depois só regressa no domingo à tarde. Mas não, esteve lá o sábado todo. À tarde veio um amigo ter com ele. Ficaram os dois no quarto, lá com as músicas e com as coisas deles. Jantou lá. Esse amigo jantou lá em casa. E eu, às 9h30, que não costumo deitar-me cedo, eu fui bater à porta do quarto do David e disse: olha, a mãe vai se deitar. Só para eles falarem mais baixo. A última vez que eu vi o meu filho foi às 10 horas. Às 10 horas da noite, às 22. Ele entrou-me pelo quarto e diz-me assim: mãe, o que é que se está a passar, que está tanta gente à janela a bater com palmas e com panelas? Era o agradecimento aos profissionais. E eu profissionais disse: olha, isso é o agradecimento aos profissionais de saúde e a toda a gente que está a ajudar. E ele disse: olha, que isto de coronavírus se calhar é mais grave do que a gente imagina e está a mexer com muita gente. E foi para o quarto dele e estive a fazer snaps da janela. Às 11h30 da noite eu ouvi a porta fechar, a porta de casa, pensei que fosse o amigo dele a ir embora e adormeci. Às 2 da manhã acordei com o telefonema da minha vizinha a dizer-me a perguntar-me: Ana, está tudo bem? Eu disse: olha, estava a dormir. E ela disse: e o David? Eu disse: o David está no quarto. E ela disse: não te importas de ir lá ver? E eu fui ao quarto e não estava. E ela disse: olha, respira fundo, vai andando para a porta que eu vou ter contigo. Fui para a porta da rua e ela disse-me: olha, é que encontramos, a Luana estava para ir embora e encontramos coisas aqui embaixo. Coisas do seu filho? Mas coisas pessoais? Coisas pessoais, o chapéu. E portanto, os vizinhos reconheceram, não é? Conheciam as coisas do David? O chapéu e uns chinelos da Nike que ele usava sempre. E então eu desci, foi quando vi, ao pé do elevador, tudo cheio de pingas de sangue. Mas eram pingas, dava a sensação que eram murros, que era o sangue do nariz. Eram assim muitas pingas ali à volta. O que é que fez? Chamou a polícia? Fui logo a correr para fora. A minha vizinha também já tinha estado com o marido à procura dele lá fora. E chamámos a PSP. Ligámos para o posto lá da PSP. Eles foram lá à casa, disseram que não podiam fazer nada porque não sabiam se aquele sangue sequer se era do David. Ou se era de outro, que se o David tinha batido noutro e que tinha ido embora. Mas por isso é preciso recolher. Não podíamos saber. Então que não podiam fazer nada e que iam embora. Eu disse: olha, mas não se importam pelo menos de dar uma volta ao bairro a ver se encontram alguma coisa. E entretanto chegou o telefone do David, toca e pronto, e era uma rapariga a dizer... Uma rapariga que era uma amiga dele? Não conheço. Não conhece? E essa rapariga, o que é que lhe disse a si? A rapariga disse que vinha com ele a entrar e que... Vinha com ele a entrar em casa? A entrar em casa. Talvez, eu não sei, mas podia ser... O David podia vir buscar uma t-shirt, um CD,
autografado, qualquer coisa. Porque ia lá muita gente, assim, a pedir coisas a casa. E portanto, ela ia entrar em casa com o David? Ela ia com o David e diz que lhe apontaram uma arma à cabeça. Mas um indivíduo ou mais dois? Dois. Encapuzados? Encapuzados, todos tapados. Ela diz que não conseguiu ver quem eram. Apontaram a arma e que a mandaram embora. Ou seja, disseram a ela para ir embora e ficaram com o David? Ficaram com o David. E ela depois diz que apanhou um Uber, foi para casa e foi dormir. Foi para casa e foi dormir? A minha filha disse, tens que vir cá, tens que dar o teu depoimento, porque é aqui a prova que nós temos que foi um assalto. E ela disse que não, que tinha que ir dormir, porque estava muito ansiosa. Agora, vocês foram chamados a ir à Polícia Judiciária a prestar declarações? Porque, entretanto, depois a PJ veio os serviços criminais, os agentes criminais, depois esse agente criminal chamou a PJ. E então depois eles é que fizeram aquele procedimento que tem normal, que de recolher as provas de sangue, aquelas coisas que eles fizeram. Pronto, mas depois a Polícia Judiciária enfim, indicou-vos que vocês teriam que no dia a seguir ir prestar declarações. Nesse dia, portanto, isto foi durante a madrugada, madrugada às 9. Eles nunca saíram dali, às 9h30. Esperaram por nós, levaram-nos a mim e à Sara. Para irem prestar declarações. Mas vocês não queriam. Nós não queríamos ir porque o David tinha aquelas malitas assim pequeninas de tiracolo, onde tem a chave de casa, a chave do carro, os documentos deles, os documentos do carro. E, portanto, vocês tinham medo de, ao irem, a casa ficava livre? Ficava sem ninguém. E falámos várias vezes. Que não queriam ir por causa desse motivo? Não queríamos ir por causa disso, mas tínhamos. E eles insistiram que nós tínhamos que ir porque tinha que se fazer aquele depoimento. E vocês foram? E no carro da PJ, a Sara continuava a dizer, eu não estou bem. Como é que nós estamos a ir e a casa está sozinha? E eu liguei a essa minha vizinha e disse, por favor, vai vendo se o elevador vai até lá acima, se notas algum movimento, porque a casa está sem ninguém, nós viemos para a PJ. E a minha vizinha esteve sempre atenta, só que eles devem ter subido pelas escadas, não sei. Ou seja, e o que é que roubaram quando foram lá para dentro? Roubaram o dinheiro todo do David. E roubaram o ouro todo do David. Mas só especificamente isso? Só especificamente isso. E foram exatamente ao sítio onde as coisas estavam? Foram exatamente, eles só no caminho, portanto, porque eu quando entrei em casa ao meio-dia, depois de vir da PJ, eu meto a chave à porta e a porta estava no trinco. Só que é tanta ansiedade, tantos nervos, que eu pensei, será que eu deixei a porta no trinco? Pois. Só que depois estava a luz da casa de banho acesa. Portanto, aquilo tem um corredor, casa de banho acesa. E depois... Claro. Bem, nós vamos juntar o José Paulino a esta conversa. José Paulino, por favor, faça favor de sentar então ali perto ali na ponta, por favor. Muito obrigada por ter vindo também para nos debruçarmos sobre este caso, José Paulino. E eu gostava que comentasse este desaparecimento que já tem um mês e que, segundo sei, depois foram então disponibilizadas umas imagens num túnel onde se vê efetivamente o David a ser agredido, violentamente agredido por estes indivíduos que o raptaram. Como é que se procede à investigação destes casos? É que passou um mês e cada dia que passa esta família aperta o coração. Certo. Isto é um caso de facto preocupante, tanto mais que já decorreu precisamente um mês que um jovem está desaparecido e nós não sabemos o que é que aconteceu. O que é que se está a passar ou o que é que se passou. Os procedimentos nestes casos, e foi o que aconteceu, quando a mãe se apercebeu, chamou a polícia local, ou seja, a Polícia de Segurança Pública. A Polícia de Segurança Pública chegou, viu, acabou por chamar os elementos deles da investigação criminal, a investigação criminal deles, da PSP, também lá esteve, e de facto, por aquilo que depois veio a saber logo, passado 2 horas ou 3 horas, havia sinais, vestígios evidentes de que teria havido violência. Portanto, já não estávamos a falar no desaparecimento, a pessoa foi tomar um café, foi fumar um cigarro e volta daqui. Claro. E a partir daí, mesmo logo a seguir, é acionada a Polícia Judiciária, que é o órgão de polícia criminal competente para estes tipos de crimes. Porque, à partida, estamos na presença de um crime de rapto.
Quer dizer, há aqui dois crimes no Código Penal, que é o sequestro e o rapto. Praticamente eles interligam-se. Mas o rapto tem uma moldura penal ainda mais pesada e, para mim, enquadra-se perfeitamente neste caso, porque o rapto normalmente é um crime. O sequestro é um crime em que a pessoa está ali, é privada da sua liberdade. No fundo, o que se pretende é privá-la só da sua liberdade, disso por aquilo. O crime de rapto é um crime instrumental, ou seja, a pessoa rapta outra para cometer, quer dizer, um roubo, extorsão, isto, aquilo, aquilo outro. E, portanto, como é mais grave, eu penso que tenha sido tipificado depois na investigação. A Polícia Judiciária normalmente será o piquete, o primeiro a chegar, não sei o quê. Mas neste caso não é suposto, no caso do rapto, é suposto haver uma tentativa de pedir dinheiro à família ou não? É suposto? Quer dizer, o rapto engloba todas essas... todas estas variantes. Porque esta família não recebeu nenhum pedido de dinheiro. Exato. Pronto. Não, mas aqui, ao que tudo indica, e tendo havido depois um furto porque não estava ninguém em casa, não é? O objetivo, à partida, seria a apropriação de valores, porque normalmente o rapto é uma chantagem, ou pede dinheiro, ou pede isto, ou pede aquilo, ou exige isto, ou exige aquilo. Neste caso, parece que está, à partida, assim definido, que o crime aqui cometido visava a apropriação à partida, não é? Destes bens que de bens materiais, que por vistos são valiosos, não é? Ouro, isto e aquilo e aquilo outro, e não sabemos o que é. Já teve muito tempo para pensar nisto. Aliás, tenho a certeza que, como boa mãe que é, o seu pensamento está à volta desta situação, não só, também uma perda recente que teve da sua mãe. Enfim, têm sido muitas coisas dolorosas ao mesmo tempo. Mas no seu coração de mãe, o que é que acha que está a acontecer? Eu vejo isto como duas hipóteses e agarrei-me sempre à hipótese melhor para aguentar isto, que era, eles realmente aleijaram, o David fez-lhes frente, não quis, por não querer subir, saiu porta fora e eles apanharam depois naquele túnel ao pé que dá para o parque e provavelmente com aquilo descontrolou-se um bocado com eles. Eles deviam vir só para roubar, mas aquilo pode-se ter descontrolado pelo motivo dele os confrontar e as coisas correrem mesmo mal para o David e terem abandonado o David em algum lado. Por outro lado, que é o que me move e que eu oro todos os dias, dia e noite, passo os dias no quarto do David a fazer orações para ele aparecer são e salvo. Talvez ele consiga dar a volta aos bandidos e que eles o tenham em algum lado e que ele consiga, só que está preso porque eles não podem fugir ou sabem que podem ser eventualmente apanhados se o libertarem. Porque o David tem uma forma de falar cativante. Eu às vezes dizia, David, eu gostava tanto de ter conhecido quando tinha 14 anos, porque tu tens uma maneira de falar e vês a vida e o mundo de uma forma que eu nem com esta idade conseguia ver. Ele tinha muita vontade de viver. Ele dizia-me assim, mãe, nós só temos uma vida. Tu tens que fazer as coisas que tu mais gostas, porque é a única hipótese que tu tens. Não te vão dar outra vida. Por isso, mãe, se eu tenho 200 euros e quero ir a determinado sítio que são 200 euros, eu vou gastar esses 200 euros, que amanhã eu vou conseguir ter mais dinheiro. Mas eu vou fazer porque é aquilo que eu quero. Ou seja, um filho que também com uma grande capacidade de ensinar a mãe. Eu deixo aqui um apelo aos nossos espectadores, quem está a ouvir este testemunho da Filomena, que muito corajosamente veio até aqui. Se tiver alguma pista, seja ela qual for, por favor, entre em contacto com as autoridades ou entre em contacto aqui connosco, que nós vamos passar esta informação para as autoridades e vamos esperar, Filomena, permanecemos consigo. Eu quero acreditar que um destes dias vamos poder contar o outro capítulo desta história. Poderemos contar o que é que aconteceu e poder dizer que o David está bem. Queira Deus, vou juntar a minha vontade à sua também. Obrigada, muita coragem, muita força. Muito obrigada também por mais uma vez nos fazer uma visita esta